Bom, vamos agora ver o caso do exorcismo no convento, né? O diabo no convento. Clailton não sabia que o diabo entrava no convento. Entra, meu filho, entra no convento, entra na sua casa, entra dentro da igreja, vai lá pertinho do Santíssimo, onde você está adorando. Entra. Vamos lá então ver este caso. Eu não a deixarei em paz enquanto você não sair do convento. A ameaça foi as palavras do diabo, a ameaça dele a Maria Dien, né? Que foi a freira. Então, o Diabo no Convento, isso aqui não se trata de um título de alguma novela. É o relato real que eu vou falar aqui para vocês, né? Impressionante de um caso de infestação, e foi um caso forte, infestação e possessão, que nós vamos ver aqui mesmo, um caso assim mesmo muito sobrenatural mesmo, demais, que quem não tiver preparado não aguentaria ver e presenciar. Que o padre Dom Luiz foi o que expulsou, né? Ele era um antigo bispo da Alemanha, né? Da Alemanha não, perdão, do Vietnã. Então ele fez um livro, né, um artigo sobre este relato, ele publicou de modo objetivo a ação extraordinária do demônio em um convento desse país, onde foi missionário por muitos anos, né? Ele foi missionário lá no Vietnã. Então, se você quiser depois ver o livro, aqui Le Diable, se quiser ler o livro, é o livro Le Diable al Convento et Mary Maria Catherine Dien. Você lê, viu? De 1962. Editor Ediciones Latinas Paris. Aí você vai ler. Então vamos lá. Então quem é que fez essa bruxaria, esse feitiço? Foi um pagão que invoca os demônios para tirar a moça do convento. Então os fatos se passaram, qual foi o ano? Em 1924 para 1926, em Fatih-Djemé, no então protetorato francês do Tonkin, hoje Vietnã, lá no Vietnã, essa cidade meio esquisito o nome, né? No convento e noviciado das irmãs, da congregação das irmãs Amantes da Cruz. Já ouviu falar nessa congregação? Não. Já ouviu falar nas franciscanas, nas carmelitas, Amantes da Cruz? Não. Então, por permissão de Deus, é claro, a gente já sabe que Deus é que permite essas coisas acontecerem. O demônio começou a agir nesse convento pela seguinte causa. Qual foi a causa? Min, que é o homem que queria esta freira. Min, o nome dele é Min, não sei nem como é que pronuncia. Min, chamar de Min, né? Ele era um moço pagão que havia se apaixonado por uma jovem católica. Parece filme nesse conto romântico, né? Então isso existe de verdade, meu povo. Aquelas coisas que vocês veem como de fada, lá que farra o feitiço. Aí vai a bruxa, farra o feitiço pro príncipe, pra princesa. Pega. Então isso existe de verdade, feitiços, né? Feitiços da paixão, do amor. Então, este moço, ele fez um feitiço porque ele era apaixonado por essa jovem católica, Maria Jean. O nome da moça que ele era apaixonado se chamava Maria Jean. A jovem, entretanto, mas é só que essa jovem queria ser freira. Claro, ela não queria ele, queria ser freira. E acabou entrando para esta congregação das Irmãs Amantes da Cruz. E não quis o homem, né? O moço, ela não quis casar com ele. E aí o que acontece quando esse pessoal que gosta de fazer feitiço, bruxaria, não se conforma, vai atrás de bruxaria, né? Então o Min, ele dirigiu-se ao célebre, ele foi atrás de um célebre pagode budista de Jinsong. É tipo uma macumba, né? Eu não sei nem explicar o que é isso, que eu nem conhecia essa prática. É um pagode budista de Densong. Se você quiser pesquisar na internet, pesquisa aí o que é Densong. Que ali conjurou os gênios, só que lá chama gênios, né? Lá não chama Exu, as entidades, lá são os gênios, convocou os gênios, que na verdade são demônios, para que fizesse a moça abandonar a sua vocação religiosa e casasse com ele. Então o objetivo da invocação do feitiço é para o demônio perturbar essa moça de tal forma que ela saísse do convento e aceitasse se casar. Então o que acontece? O demônio, para atender o pedido dele, passou a infestar o convento. O que é infestação? Vocês estão vendo esses vídeos? Infestação é alguma manifestação que acontece dentro do local ou da pessoa. Não é uma possessão, primeiro.
É ver ruído, barulho, bagunça, ouvir vozes, cair pedra, é começar inseto, não sei mais o que, muitas coisas estranhas começam a acontecer. Barulhos de não sei mais o que são infestações, né? É isso que acontece. Você começa a ter visões, perturbações, ver fantasmas, ou seja, parece começar a aparecer um doido também vendo coisas. São sinais de infestação. Então o demônio ele começou a infestar o convento. Ele foi lá e fazer essas coisas no convento, infestar. Vou já citar o que ele fez. Procurando tornar a vida nele impossível, de maneira a fazer com que esta freira saísse do convento, abandonasse. Né? Ou então as irmãzinhas expulsassem do convento. Por isso que às vezes a gente pode não suportar uma pessoa, ela pode estar sendo infestada. O que vai fazer a gente vencer e ajudar essa pessoa que está com algum problema é o amor, irmão, da misericórdia. Então a gente tem que ser muito prudente quando a gente convive com pessoas. Às vezes ela está sofrendo uma infestação que está fazendo ela se tornar tão atormentada e está te atormentando que você não consegue aguentar ficar com ela. Se possível, você manda ela ir por da rua, né? No caso do convento, para fazer as freiras também fazer essa freira ir embora. Então o que acontece? Ela é surrada pelo demônio, né? Apesar de todos os tormentos físicos, o demônio causa nela tormentos físicos e morais, a que foi submetida pelo demônio, a jovem noviça não só perseverou na sua vocação, mas ainda se serviu desse sofrimento para santificar-se. Ó vitória para vencer o demônio é oferecer esse sacrifício e as dificuldades. Por isso que eu digo, se está sofrendo, está com dificuldade, oferece sacrifício. Pode ser o demônio que está te atazanando ali, pode ser alguém que está fazendo feitiço na tua vida para tu ter dificuldade. E se tu reclama, se tu se entrega, se tu murmura e se tu abre teu jogo, se você é o perdedor, aí o demônio sai vencendo o que ele queria fazer na tua vida. Mas se você oferece tua dificuldade que está vindo na tua vida, você vence. Então, o que foi que começou a acontecer lá? Né? As primeiras manifestações extraordinárias do demônio foram de infestação local e pessoal. O que seriam essas infestações? É começar a ouvir vozes noturnas. Então, de noite começaram a ouvir vozes, né? Aí, às vezes, hoje, quando começa a se ouvir vozes, que isso aqui foi no ano mais ou menos 1924, aí a pessoa já começa a dar remédio para outra, né? Achando que a pessoa está perturbada. Aí ela está ouvindo voz, tá tomando remédio, não está mais ouvindo, não? Tô não. Claro, porque teu cérebro desligou, é uma infestação. Infestação não é possessão. Ela está ouvindo fora, são perturbações fora, que acontecem no local, no ambiente ou com a pessoa. Né? A pessoa pode ser ferida, machucada, o demônio perturbado de alguma forma. Então vamos supor, dá um remédio para ela não ouve mais vozes. Não quer dizer que era problema da cabeça, é porque o remédio desliga aqui as coisas do cérebro e a pessoa não ouve mais voz. Aí não quer dizer que não tem um demônio. Deixa eu tomar remédio para ver se não volta as vozes. É porque deixou o remédio. Aí tu vai passar a vida inteira dependendo do remédio. Não faz oração não para acabar com essas infestações. Pode ser infestação. Então é por isso que eu disse que se a pessoa está com algum problema espiritual e a nossa igreja, e às vezes os padres exorcistas mandam procurar logo um psiquiatra e um médico, se ele não for de Deus, ele vai logo dar mesmo remédio. Não quer dizer que é problema de exorcismo, de infestação, ele não vai nem dizer essas coisas não. Aí você vai passar a vida inteira no médico, no psiquiatra. É um erro da nossa igreja, hoje é. Na hora de chegar uma pessoa com caso, senhor padre, se você ainda é um exorcista, vá tratar a pessoa primeiro no campo espiritual que não dói. Vai tratar a pessoa no campo espiritual primeiro. Se não tiver nada espiritual, aí que vai pro médico. Trate primeiro, em vez de estar empurrando a pessoa pro médico. Ou então se tem um psiquiatra junto, pô, chama ele, que é da igreja, e vamos lá junto trabalhar. É assim que tem que se fazer, gente. É negócio de que vai pra psiquiatra logo, o psicólogo tá ouvindo vozes, tá no cinema aqui, tendo visões. Eu acompanhei um professor, que eu já citei em outros casos, que esse professor começou o quê? Tendo visões, ouvia vozes, as perturbações dele foi essa. Ele foi lá no psiquiatra, o psiquiatra passou, foi remédio para ele. Fiz a oração nele de diagnóstico, se estribuchou no chão, disse, não, seu problema é demônio. Não, não começa a tomar esse remédio aí não. Pronto, tá curado até hoje, com a graça de Deus. Então, meu povo de Deus, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí o que acontecia? Essas vozes, e também começou a ouvir pedradas, impediam as noviças de dormir. Pedradas. Eu já ouvi uma casa que eu dormi uma vez, em missão. De noite eu comecei, não foi nem ouvir pedradas. De noite, era quase 3 horas da manhã. Eu estava rezando, fui dormir rezando o meu texto da misericórdia. 3 horas da manhã quase, ó.
E aí eu comecei a ouvir como se tivesse... Você já viu pessoas descarregando telha, que já jogando assim um monte de telha, plá, 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 plá. Pois é, eu comecei a ouvir de madrugada como se tivesse gente tirando telha, um monte de telha, mexendo assim, plá, 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 nos telhados. Aí eu fui averiguar, ver se tinha algum caminhão, alguém descarregando telha, nadinha. Eu disse, não, isso foi uma coisa que eu vi. E outro missionário que estava comigo também, ele ouviu esse barulho. Eu pensei que era só ele não estava dormindo. Aí eu perguntei se ele tinha escutado isso daí. Então, gente, isso aí pode acontecer, assim, se chama infestação, essas coisas que a gente escuta, essas perturbações fora. Então aconteceu isso aí. Maria Jean, às vezes, era surrada por mão invisível. Então o demônio também, ó, pá, dá surra no demônio. Se eu disser aqui pra você também que eu já recebi surra no demônio nas pernas, não tá no gibi. Então a gente também, que às vezes é missionário, a gente sofre essas coisinhas. O demônio fica querendo perturbar nós para deixar a missão. Mas quando ele me perturba, aí é que eu sei que eu tô ajudando a pessoa. Porque ele tá incomodado, ele tá achando ruim que eu tô ajudando aquela pessoa a se libertar. A menina já levei uma lapada na minha batata da perna, que eu acordei foi gritando. Aí se alguém às vezes vê eu acordando gritando, se eu estiver nas casas ali que acontecer, isso é só que aconteceu em casa, né? As pessoas não podem me estranhar. Vai ter um pesadelo, eu fui, um pesadelo. E já aconteceu outras coisas também. Uma vez menino, uma vez também. Foi em casa que eu estava, né? Eu estava dormindo. Aí eu acordei com aquela chibatada nas costas. Uma chibata mesmo, tão forte. Um chicote, parecia um chicote invisível. Eu levei uma chicotada nas costas assim, tinha bafo, que eu acordei assim. Eu, Ave Maria, meu Deus, é assim que os anjos batem nos demônios. Essa chibatada. Menina, é sério, não tá no gibi não. Então, essas coisas, a gente que é missionário, que trabalha com pessoas, ajudando a libertar do exorcismo, os demônios não gostam não, eles vêm perturbar nós. E quando a gente tem o dom da sensibilidade como eu tenho, e da visão como eu tenho, a gente às vezes sente as consequências. Antigamente eu não entendia isso de mim, hoje isso me alegra, porque eu sei que eu tô ajudando as pessoas, entendeu? Quando a gente tá ajudando as pessoas, o demônio se incomoda e vai lá. E vai lá te tentar dar umas peias pra poder. Aí eu já sei, né, que vai acontecer isso. Quando eu lido com casos de pessoas endemoniadas, eu já sei que o demônio ia me fazer uma visita. E eu até gosto disso porque eu já sei, hoje eu gosto disso porque eu sei que se ele veio é porque ele libertou aquela pessoa. Ele só vem quando sai daquela pessoa, ele vem me perturbar. Quando ele não vem, eu desvisto, o negócio tá sei lá, até hoje o demônio não veio. Então, meu povo, vamos lá aqui continuar. Então o que o padre Luiz de Coman fez? Ele era um jovem missionário que estava subordinado ao convento, foi chamado pelas freiras. Então esse padre Luiz, ele foi chamado pelas freiras para poder examinar lá o caso e tal, e saber da história, tarará, que foi que aconteceu. Contaram pro padre essa história, aí o padre mandou as freiras não ficarem comentando entre si o que elas estavam ouvindo, ficasse calada. Pra quê? Pra poder ter certeza do que se tratava. Se não era tipo uma histeria, um distúrbio nervoso das novícias, né? Se não era um distúrbio nervoso. Aí eu pergunto aqui cá entre nós, eu não sei. Que um médico, um neuro, algum me dê uma explicação sobre isso. Como é que como é que dá um distúrbio nervoso em histeria? Eu não tenho explicação para isso não. Para mim todo distúrbio nervoso de histeria é demônio. É meu entendimento. Eu não entendo da área médica. Me dê uma explicação, pelo amor de Deus, alguém que estiver vendo esse vídeo aí que entende dessas coisas. Porque eu não sei como que é isso. Como é que um distúrbio nervoso vai passando para os outros de histeria. Isso é uma coisa muito estranha. Então, ao contrário, as coisas não fizeram senão se agravar. Então, o que aconteceu? Elas fizeram, obedeceram o que o padre mandou, ficaram calados, não ficaram comentando entre si do que estavam vendo, presenciaram, mas piorou mais a situação. Então, na noite do dia 21 para 22 de setembro, enquanto o demônio atormentava a freira Maria Jean, o que todas as noviças testemunharam, né? Uma delas levou um crucifixo e apresentou a jovem freira para que pudesse beijar, né? Oscular. Surpreendentemente, a imagem de Cristo desapareceu e só é encontrada no dia seguinte. Gente. Então levou para beijar o crucifixo, a imagem desapareceu. E só encontrou no outro dia. Se eu disser bem que para vocês uma coisa dessa aliança que aconteceu também, que ela desapareceu e depois eu achei essa aliança. Menino, tá no gibi, eu enfrento cada uma, viu? Com um capeta, um capiroto. Eu cheguei aqui em casa, quando eu cheguei de viagem de Teresina recente, há uns 3 meses atrás, né? Eu tô em 2022. Cheguei de Teresina de viagem e eu fui cuidar aqui da minha lavoura. Aqui na casa e tudo. De repente minha aliança caiu do dedo pra ela cair, ó. Ela não cai assim fácil, não. Ó.
Eu posso puxar aqui, ó. Ó, tô puxando, botar toda a força. Ó, tá vendo aqui, ó? Tô puxando aqui, ó. Minha aliança, ó. Ela não sai assim do meu dedo fácil. Caiu. A não ser com sabão, né? Esse sabão sai mais fácil, minha aliança. Aí o que aconteceu? Eu limpando as coisas tudo aqui, o local, de repente, quando eu fui dar fé, eu vi que a aliança não tava mais no meu dedo. Aí eu fui depois, eu não sabia onde eu desvio, deve ter perdido no meio da lavoura. Agora eu não acho mais não. Falei pra minha namorada que não acho que a aliança perdeu e tal. Aí é fácil às vezes acreditar em você. Menino, o demônio apronta coisa, viu? E aí eu disse pra ela, né, que perdi. Perdi, não sei onde, pode ter sido na lavoura. Eu acho que era lá que tava mexendo, deve ter perdido lá. Mas o estranho, porque eu achei que fosse lá, porque às vezes na lavoura eu fico usando uns produtos para inseticida que tem sabão. Então o que eu imaginei? Deve ter caído lá, porque eu usando sabão deve ter escorregado da mão. E eu não vi. Esse foi a minha justificativa racional. Só que passou mais ou menos um mês depois, eu fui fazer uma limpeza na frente aqui. Capina que estava cheio de mato. Faxina geral. Limpei tudo, peguei terra, carreguei, joguei para um lugar, aterrei. Aí quando eu já estava finalizando tudo, eu ajuntei um mutuadozinho de pedra. E ia pegar esses mutuados de pedra e jogar numa beira do esgoto para tampar uns buracos. Gente, na hora que eu me abaixei para juntar, que eram pedrinhas, né? Para botar no carro de mão e levar. E aí quando eu abaixei para juntar, eu vi a aliança junto. Aí, ou seja, para mim foi o meu anjo da guarda que fez aquela aliança aparecer ali para mim, onde o demônio tinha perdido. Porque, gente, olha, eu analisando toda a situação aqui deste terreno. Gente, essa aliança era para ter ido pro lixo. Porque eu juntei tudo, folha, terra, areia, e fui jogando tudo fora, o que não prestava, mato. E na hora que foi as partes finais, eu vou e acho a aliança. Então, gente, são coisas que realmente às vezes acontecem e a gente não tem explicação. Então, o demônio ele faz suas presepadas, viu? E a gente que vive nessa missão de combate como eu, ele apronta demais comigo, viu? E só no discernimento de Deus pra gente saber onde é que está a ação dele. Tá? Não vou contar muitos detalhes aqui, senão a gente vai fugir muito do assunto, mas só para falar dessas coisas que realmente acontecem, né? Quando o crucifixo que desapareceu. Então agora vamos ver aqui sobre outras situações que aconteceram, né? Pedradas no telhado, ruídos espantosos, fantasmas. Então quase todas as noites continuava a cair sobre o convento misterioso e aterrorizadora chuvas de projéteis. Então começava a cair pedras em cima do convento, tijolos, olha só, paus, batatas, garrafas vazias, enfim. Ou seja, o convento deve ter ficado um lixo, né? Caindo um monte de chuva de sequidão, onde estava caindo tudo isso. Isso chama infestação, viu? Mais impressionantes eram os ruídos, também tinha ruídos que duravam 2 anos, imagina. 2 anos, irmãos. 2 anos não é brincadeira, não. Ouvindo ruídos, olha o que eram ruídos, piados de pássaros, relinchos de cavalos, buzinas de carro, sirene de barco, choros dilacerantes, risos sardônicos. Falando em risos eu já escutei numa missão, que eu estava fazendo oração de exorcismo numa moça, e eu escutei umas gaitadas, gargalhadas. Eu não vou entrar aqui em detalhe numérico. Choros, risos, ranger, batidas de porta, também batidas eu já ouvi da escada, né, de pegada, subindo uma escada no local que eu tava. O demônio parecia picar em gente subindo, ó, pá, subindo na escada. Batidas de porta, toque de tambores, enfim. Então, isso chama que infestação, tá infestado. Porque está sendo invocado lá. Então, os demônios vão fazer de tudo para poder cumprir o objetivo de tirar a moça do convento. Então, isso tornava as noites, é claro, terríveis e fazer com que as freiras ficassem a flor da pele os nervos dela e colocada a uma prova terrível. Sem o auxílio da graça divina, é claro, porque como eram freiras de oração, Deus dava a graça de aguentar, né? Elas não teriam resistido ou teriam abandonado o convento ou ficado loucas. É igual pode ser na sua casa. Às vezes você está vivendo um tormento dentro da sua casa, você não sabe por quê. Pode ser uma pessoa invejosa, está invocando o capeta. Por isso que combate, se você não tem certeza do que é, combate na oração. Gente, não existe remédio melhor do que oração. Não vai ficar atormentado, tá sentindo tormento na sua casa, já corre logo pro médico. Corra para a oração, meu filho. Pega o exorcismo, vai fazer de Leão 13.
Pega o rosário, vai rezar todo dia para combater aquele mal ali. Diz, isso aqui eu estou rezando para combater essas perturbações aqui na minha vida. Todo santo dia, meu filho, vai fazer isso. Você não sabe quem é que está perturbando você. Aí tu vai passar a vida inteira tomando remédio. Aí tome remédio, o médico vai dar remédio para você. Ah, eu estou sentindo perturbação, eu estou sentindo isso no meu coração. Ah, não sei o que. Aí eu estou sentindo tormento. Meu filho, vai logo para a oração. Vai, toma a oração. Ou então você já tem que ter uma vida de oração logo, é diária, todo dia. A gente já tem que ficar protegido, revestivos, como diz São Paulo na carta São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, revestivos da armadura do Senhor, para quando vier o dia mau, poder permanecer de pé. Quer dizer, a gente não tem que se preparar, não é só no dia que acontecer, não. A gente tem que ter uma vida de oração, é ficar revestido, porque nós estamos aqui nesse mundo a combater, como ele diz, a espíritos espalhados pelos ares. O nosso combate é contra os espíritos espalhados pelos ares. Então eles podem causar todo tipo de tormento. O demônio havia dito à irmã Maria Jean, o demônio disse assim para ela, para essa mulher que o cara queria se casar com ela, né? Para Jean. O que foi que o demônio falou para ela? Já vieram 4 vezes ao meu pagode. Eu posso dizer aqui a macumba, né? Na nossa linguagem. Já vieram aqui 4 vezes na minha macumba. Tocar, né? Porque na macumba você vai para tocar, para invocar o demônio. Então o demônio diz, já vieram aqui 4 vezes ao meu pagode de Jin Song. Pedir-me que eu faça voltar ao mundo. Ou seja, voltar ao mundo é o quê? Fazer a freira deixar o convento e ir para o mundo. Eu não a deixarei em paz enquanto você não sair do convento. E o que o demônio disse? E olha só que elas tinham vida de oração constante. O demônio estava com 2 anos perturbando elas. 2 anos. 2 anos. Então é uma luta, um combate. E Deus permite, como eu disse. Porque Ele sabe que somos capazes de vencer. Começaram então, aí começou, o demônio mudou a estratégia. Claro, olha, presta atenção num detalhe. O demônio, quando não acontece uma situação, mas o demônio perdeu, ele vai mudar a estratégia dele. Então, às vezes, assim na nossa vida. Às vezes você pode observar que aquele problema na sua vida não está mais acontecendo porque você tem rezado, mas agora está acontecendo de outra forma diferente para lhe atrapalhar no mesmo problema. Entendeu? Porque o demônio ele muda a estratégia quando ele está perdendo. Então aqui ele mudou a estratégia. O que foi que ele fez? Começou a aparição de fantasmas, seres fantásticos. Nós estudamos em angelologia sobre esses seres fantásticos. O demônio pode aparecer de várias formas, monstros, bichos, ursos, animais, até forma de dragão, de sereias, de tudo quanto é de bichos feios, de cobra, mulher metade de cobra, e por aí vai. Sereia, que já vi gente também me testemunhar acontece essas coisas, enfim. De tamanhos extraordinário e aspecto amedrontador. Aqui não diz que tipo de seres era esse, porque aqui é um resumo, né? Não vai entrar em detalhes. Outras vezes o demônio tomava a aparência do confessor, ou seja, às vezes o demônio aparecia na forma do padre que elas confessavam. Chegava lá, vamos atender aqui você, hoje eu sou o padre, que ela já costuma ela pensar que era o padre de verdade, né? Lá em angelologia nós vamos entender como isso é possível, porque os demônios eles podem adquirir a forma humana. Entendeu? Ele pode adquirir a forma humana, bater na porta do convento e atender, né? Você pensar que é uma pessoa. Então, só que o que o demônio fazia? Ele dava conselhos errados na forma do padre, para confundir as jovens noviças. Só que qual era a saída delas? A salvação era porque elas cumpriam fielmente, com obediência, a tudo contava para a superiora. Olha a importância de contar para o superior para o que está acontecendo, para poder você não ser enganado pelo demônio. Tá? Que desfaziam as tramas do demônio. Possessão contagia as outras freiras, aí agora começa a contagiar, ou seja, possessão coletiva, que é quando começa um grupo de freiras, de pessoas. Coletiva é quando é mais de um, então é possessão mais de uma pessoa, então mais de uma freira agora, né? É o que começa a acontecer. Uma noite Maria Jean foi levantada nos ares pelo demônio, o demônio levantou ela nos ares, ou seja, levitação. Levantou ela nos ares e saiu levando ela, ó, por dentro da casa lá do convento, para levar lá para a casa do apaixonado dela, né, do seu apaixonado. Aí o demônio disse que ia levar ela para a casa do seu apaixonado. Olha só, pensou essa marmota, essa armação. O demônio, tu não quer sair do convento não, minha filha? Tu não quer sair desse convento não? Ô menina que dá trabalho para mim. O demônio deve ter pensado isso, né? Essa mulher me dá trabalho, mas o caba lá tá me invocando lá no meu pagode, eu tenho que te levar.
Eu tenho que mostrar aqui o que sou mais poderoso para ele. Pegou a freira. Ela não saía de jeito nenhum. Vou te levar por te tirar aqui do convento à força. Aí começar ela. Pensou, irmão, tu tá dentro de casa e vê uma pessoa sendo levada nos ares. Então ela começou sendo levada nos ares, né? Pelo demônio. Foi carregada por 17 metros quando ela conseguiu pegar, né? Uma relíquia de Santa Teresinha que ela carregava com ela, né? E beijou, aí o demônio soltou. Tá vendo a importância às vezes de beijar? Não basta soltar com isso aqui não, gente. A gente tem que demonstrar nosso ato. Aí ela beijou, né? E aí caiu. Não basta soltar com isso aqui consagrado, né? Tem que demonstrar o meu ato de amor. Só que ela caiu, né? Sem se machucar. Ela estava 3 metros de altura do chão e caiu sem se machucar. Então, aos poucos, depois, várias das noviças, que são, quem sabe, noviças, são freiras recém-entradas no convento. Várias das noviças foram manifestando sinais estranhos de forte infestação demoníaca e mesmo de possessão. Então, também começou as outras freiras serem infestadas e também possuídas. Olha o que aconteceu. Demonstrando agilidade fora do comum para moças sem nenhum treinamento físico, saltavam sobre os galhos das árvores e subiam aos cimos mais inacessíveis. Já pensou, imaginar um pé de manga e freiras, mulheres, pulando de galho em galho, igual macaco. Meu Deus do céu, isso acontecendo no convento. Gente, irmão, tu tava preparado para ver essas coisas. Já pensou? Freiras que não têm habilidade física de malabarista, de nada, freiras só que reza, bichinha, né? E de repente você chega lá no convento, as outras vezes, as freiras pulando de galho em galho, feito macaco, nos galhos, né, das árvores. Numa agilidade ligeira, parecendo mesmo um macaco. Já viu o sonho em galho pulando? Pô, então igual o sonho pulando. E o pior que era galhos finos também, né? E subia lá nos topos das árvores. Gente, eu não sei nem se um malabarista consegue subir no topo de uma árvore, né? Ou seja, topo que diz aqui que era inalcançável, não tinha como ninguém subir nesses topos, né? Porque a árvore tem árvore, dependendo de árvore, né? Ela vai ficando mais fina em cima, né? Então, depois elas ainda deitavam sobre os galhos muito finos, galho fino, que deveriam vergar o galho, né? Para deitar, né? E quebrar-se com o peso. E não acontecia nada. Elas deitavam e ficavam lá. Mas o que elas ficavam fazendo, né? Para fazê-las descer, como é que elas desciam? Era preciso rezar muito e jogar água benta. Tome, freira, tome no demônio, na freira. A poder ser cair daí. Então, cada vez mais, uma das noviças, na presença do então padre Luiz de Coma, deu um pulo para o alto, sem tomar impulso. Então, certa vez, uma das noviças, na presença do padre, deu um pulo. Ela estava assim, na frente dele, de repente deu um pulo, né? Sem tomar impulso, conseguiu agarrar a trave do teto, né? De cima do teto, de altura de quase 3 metros. Tá bem que já pendeu um pulo, sem dar impulso. Então, depois, erguendo-se nos braços, alcançou o corpo para cima e deitou-se sobre a trave, onde permaneceu por longo tempo, jogando-se depois ao solo. Imagina aí as freiras igual aqueles marabalistas de Olimpíada fazendo assim, em cima, em cima do teto, do tronco do teto, né? Como se fosse uma haste, uma trave, né? Então, meu povo, imagine essa armação, né? As freiras em cima do teto fazendo isso daí, malabarismo. O demônio menino, o demônio é demais, viu? Então, depois, tá. Então, ela permaneceu longo tempo, jogando-se depois ao solo. Depois ela se jogou no chão. O ruído da queda foi tão forte, mas a noviça levantou-se rindo e sem ter sofrido nada. Levantou rindo do chão. Aí outra coisa que começa a acontecer dentro do convento é a discórdia, que às vezes é pior do que tudo isso, essas palhaçadas que ele fez. Porque essas palhaçadas, esse que a gente chama show pirotécnico do demônio, que ele faz seu showzinho, prova que tem alguma coisa mesmo de demônio, não é? Alguma coisa sobrenatural. Ele dá a mostrar que ele está ali, o demônio. Agora, o pior é o que ele causou dentro do convento, discórdia na comunidade. Por isso, cuidado com o demônio causar discórdia no exército. Briguinha entre uns e outros, entre nós, né? Discórdia, eu procuro trabalhar contra isso daí, ó. Então, outra provação, mais terrível do que todas, talvez a mais terrível, foi a discórdia que o demônio conseguiu introduzir na comunidade.
Ele conseguiu fazer com que todas as freiras ficaram com uma profunda antipatia em relação a Maria Jean. As outras freiras tudinho ficaram com raiva, começaram a não gostar mais da Jean, a qual só não foi expulsa do convento graças à prudência das superioras, só não foi expulsa do convento por causa do cuidado, da prudência da chefe delas, que não expulsou ela. Que perceberam tratar-se de infestação diabólica. As freiras, com a graça de Deus, perceberam que era o demônio que estava causando aquilo dali. Com efeito, depois de algum tempo, essa antipatia acabou. Depois passou essa antipatia que elas tiveram pelas freiras. pela Maria Jean, né? E aí elas reconheceram, as irmãzinhas reconheceram que estavam erradas, né? Estavam sendo injustas. Então, após um período de estado dessa situação, os superiores encarregaram o próprio padre Lois de proceder aos exorcismos sobre as irmãs atingidas pela infestação ou poção diabólica. Então foi começar a fazer agora o exorcismo, né? Foi feito um período longo, né? Após um período de estudo da situação, as superiores encarregaram. Olha, na minha visão, isso é um grande erro, gente, da nossa igreja católica. Demorar para poder fazer exorcismo. Precisa um longo estudo. Gente, desculpa dizer bem que não sei quem da igreja católica vai estar ouvindo isso aqui, que pode não gostar. Depois de 2 anos, esse monte de perturbação diabólica, bem aqui no convento, 2 anos, que eu falei, bem que eu relatei. 2 anos caindo pedra no telhado, ouvido de pedra, pássaro, relinho de cavalo, 2 anos sendo atormentado no convento. Aí que vai começar a sessão de exorcismo. Isso é triste, né? Tá tendo de morrer todo mundo e o exorcismo não começar. Então, olha, desculpe dizer que a nossa igreja católica é um grande pecado dela, essa demora no exorcismo. É uma prudência em excesso. Eu sei que a nossa igreja tem que ter prudência, mas ela tem que também saber acelerar, ter discernimento direito das coisas, gente. O que custa fazer um diagnóstico? Uma pessoa me chama. Gente, eu não sou exorcista nem padre, não. Uma pessoa me chama. Uma pessoa começa a me... Por isso que a gente tem que estudar. Quem é exorcista de libertação tem que estudar essas coisas que eu estou passando aqui. E quem tem esse dom estuda mais aprofundado. Porque na hora que uma pessoa vai contar as coisas, eu estou ouvindo barulho, eu estou ouvindo isso, a gente já entende o que está acontecendo. Tem infestação, ó. Tem sinal de infestação, vamos só confirmar. Aí vamos confirmar o que? Oração de diagnóstico, vamos rezar lá. Eu vou e rezo e descubro. Aí, para poder ter certeza, manda em médico, tomar remédio, manda fazer mais não sei o que. Gente, vai rezar que descobre, meu Deus do céu. Senhor Padre Exorcista, vai lá rezar na casa da pessoa que está contando essas coisas, que tem essas coisas. Vá na casa da pessoa que está contando. Não precisa ter prova que é o demônio, não. Vai rezar que você descobre. Vai lá rezar. Vai rezar. A pessoa está dizendo que está ouvindo essas coisas. Não vá logo achar que ela tem que ir no médico, não, que é problema mental, não. Pelo amor de Deus. Isso aí pode ser verdade. Vá ouvir e saber o que é. Então o negócio é sério, gente. O que custa? Eu disse assim, oração não dói, não mata ninguém rezar. Aí os padres exorcistas, a nossa igreja católica, com a prudência em excesso, que isso é uma prudência em excesso hoje nos tempos atuais, que nós não estamos em tempo de estar com prudência em excesso. Tudo em exagero faz mal. O que custa o padre exorcista ir lá, ou manda seus emissários, manda seus assistentes, cura e libertação. Vai lá, meu filho, lá fazer o exame primeiro. A pessoa está contando. O problema é a pessoa começa primeiro, às vezes manda aí primeiro, é logo no psicólogo, no psiquiatra, no neuro. Vá primeiro lá, se o neuro disser que não é o demônio. Mas como eu já disse, o médico dificilmente vai dizer que é o demônio, meu filho. Tome remédio na tua vida. É isso que ele vai fazer. A oração vai descobrir se é o demônio ou não é. Aí depois, se você souber que não é o demônio, manda ir no neuro. Por que não faz o processo ao contrário, né? Ou então os dois juntos, se tem condição de fazer, faz os dois juntos. Aí vamos lá, o que começa a fazer? Ao todo foram 9 freiras noviças que passaram por inúmeras sessões de exorcismo. Elas tinham que... Imagina o trabalho que não deu para fazer esse exorcismo, né? 9 freiras. Elas tinham que ser arrastadas à força para a sessão de exorcismo. Até o local dos exorcismos, sendo necessárias várias freiras para levar cada uma delas. Imagina um monte de freira. Gente, agora eu não entendo aqui porque a igreja... é despreparo da nossa igreja católica. Outro despreparo. Como é que a igreja católica tem padres exorcistas, casos, tratos, e não tem uma equipe de homem para poder ajudar com essas coisas aqui?
No exército São Miguel Arcanjo, é por isso que eu criei no exército o batalhão Ariel. O batalhão Ariel, ele é só mais para homens. Porque o homem tem a força física. Mesmo que o demônio demonstre força espiritual, que nem sempre ele vai demonstrar na pessoa, é para segurar, ajudar. Ajudar na hora do exorcismo. Então como é que a nossa igreja católica não tem um preparo de pessoas também para isso? Só basta o padre exorcista. Não tem uma equipe para essas coisas. Entendeu? É falta de levar essas coisas a sério, porque a nossa igreja católica hoje não está muito levando a sério essas coisas de exorcismo, não. Está começando a perder a fé, muitos padres, muitos bispos não acreditando no demônio. Aí não vão pensar nessas coisas, né, de ajudar, né, infelizmente. Aí não tem, não tem, aí vai as coitadas das freiras. Sabe Deus quantas freiras foram aqui, umas 20 para levar uma freira para a sessão de exorcismo. Aí vai as coitadas das mulheres aqui, né. Então, pouco a pouco, graças aos exorcismos, as novenas, foi feito exorcismo, novena, penitência. Por isso que tu, cristão, a tua vida, que tu tá passando por alguma manifestação, algum problema espiritual, tu quer rezar só um pouquinho, só isso aqui, aí, ou só uma vez na semana para tu te libertar de uma infestação. Meu filho, desse jeito devagar, igual tartaruga, tu vai passar 20 anos para se libertar. Se dobre a oração, se tu tá sendo vídeo de infestação, teu orientador espiritual, alguém que tu acompanha, que te conversa contigo, tu sabe, estudando essas coisas, que na tua casa está situação de infestação, aumente a oração, meu filho. Tire mais tempo para rezar. Faça mais sacrifício penitente. Tipo, você gosta de ver muito filme, muito série, novela, televisão, diminua e vai rezar para tu se libertar da infestação. Diminui teu tempo perdido em redes sociais necessárias. Se tu sabe que já teu orientador, alguém ou você mesmo estudando, descobriu que na tua casa você está sofrendo alguma infestação na tua vida, vai rezar mais. Faça a penitência de não ver muitas coisas em redes sociais. Em vez de eu passar 2 horas vendo todo dia, eu vou passar 2 horas rezando para me libertar dessa infestação. Mas às vezes a gente não quer, a gente é preguiçoso, né? Não quer rezar. Aí tu acha que vai te libertar desse jeito? A gente não liberta não, gente. Tome oração mesmo, tome oração no demônio. Vocês não estão vendo bem que nesse caso aqui o demônio também tome demônio tentando fazer de tudo para tirar a mulher do convento? O demônio não desiste da gente fácil não, mesmo que a gente esteja rezando. A gente é que desiste fácil de lutar contra ele. Então as possessões foram cessando aos poucos. E em 1926 terminaram por completo. As infestações locais e pessoais ainda duraram por alguns anos até cessar inteiramente. Ou seja, a possessão de estar dominando a pessoa, as freiras, acabou. Mas aquelas infestações que a gente estava falando de perturbação ainda continuaram. Então, às vezes, irmãos, tem que continuar a nossa oração. E mesmo que a gente esteja liberto 100%, não tem que mais ter tua vida não é para ser mais normal como antes, não. É para tu continuar a tua vida de oração, mudada. É para isso, para tu crescer para Deus espiritualmente em santidade. Não é, minha vida agora tá boa, acabou, eu não vou mais para missa, eu não vou mais rezar todo dia, não vai ser mais essas coisas. Ou seja, tu vai ter barganhado com Deus, tu vai ter feito só uma negociação e ter usado Deus. Aí de repente acontece coisas piores no futuro e tu não vai saber por quê, porque lá no passado tu relaxou. Não é mais, meu filho, sua vida não vai ter que ser mais assim, não. Sua vida vai ter que ser diferente de agora em diante. Ok? E olha que aqui eram freiras de convento que rezavam, viu? E acontecia isso. Piedosa vida e santa morte da Maria Catarina. Tinha uma vida boa, tinha, apesar de todo o esforço demoníaco, nenhuma postulante, nenhuma delas deixou o convento, né? Apesar de tudo, o final da vida dela é esse. Somente 3 abandonaram o convento por outro motivo, não foi por causa do ocorrido. E esta irmã Maria Catarina Jean, né? Ela não somente perseverou na vida religiosa, ela continuou mais firme ainda. Né? Ela foi agraciada por Deus, ela passou a ter graças místicas, né? Ela começou a ter conversas com Jesus Cristo e também teve uma assistência que apareceu para ela, começou a aparecer para ela Santa Catarina de Sena, que ela era devota, era padroeira, que ela tinha devoção. E depois ela virou mestra de noviça e ajudou outras freiras no caminho religioso. Ela morreu santamente no dia 16 de agosto de 1944. Então este é o relato do diabo no convento, tá bom? De mais um caso. Depois eu vou ler ainda outras situações de casos de exorcismo, tá bom? Quem como Deus, ninguém como Deus. Quem não viu a playlist sobre angelologia, é bom você assistir toda e você vai entender uma série de coisas que eu tenho falado sobre esses acontecimentos para você entender melhor como é que o demônio se manifesta.